trouxe, tome posse da palavra do Deus vivo. Ele está aqui, assim diz o Senhor. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Livro do profeta Isaías, do capítulo 64. Apenas o verso 4, porque esse verso diz tudo que nós estamos vivendo. Glória a Jesus. Esta alegria que o Senhor tem nos proporcionado. Glória a Deus. Esse verso fala de tudo. E tudo que ele ainda vai fazer. Com toda a consciência nós temos que se o pastor encerrasse agora com a bênção apostólica, poderíamos ir embora, que já estamos abençoados. Que Deus se faz presente. Saiba que o seu louvor já tem chegado à eternidade. Saiba que a tua adoração ele já tem recebido. Porque ele contempla os corações sinceros e adora o nome do nosso Deus. Isaías 64, no verso 4, assim nos diz a palavra: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Exaltado o Senhor. Nós adoramos nosso Senhor. Nós bendizemos o teu santo nome, porque felizes estamos por estarmos aqui na terra, onde sabemos que o Senhor já tem operado em nosso meio, e a alegria que o Senhor nos tem proporcionado, ela tem sido notória aqui nesta casa. Por isso te adoramos, por isso te bendizemos e oramos para que na tua palavra lida, Senhor, opera com poder, aplica, Senhor, a tua revelação e fala conosco. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Profeta Isaías, falando de algo que muita experiência ele tinha, que era com Deus. E ele começa esse verso dizendo: porque desde a antiguidade, porque ele usa esse tempo, desde a antiguidade, porque era comum para o povo antigo, para a terra de onde Deus havia libertado um povo que era do Egito, para uma terra de onde Deus havia tirado um homem de uma terra idólatra, que foi Abraão. Era comum nessa época falar de deuses da antiguidade, e o profeta falava naquele momento: porque desde a antiguidade, com o ouvido não se ouviu, e nem com o ouvido se percebeu. Olha só que interessante: com o ouvido não ouviu, e nem com o ouvido se percebeu. Há uma diferença entre ouvir falar e se perceber com o ouvido. Quando você ouve falar, é porque você ainda não conhece, você só ouviu falar. Mas quando você passa a perceber com seus ouvidos, é porque aquele de quem você ouviu falar começou a falar com você. Está sentindo ele falando aí? Está sentindo ele falando aí com você? Será que você entrou nessa noite só de ouvir falar? Se você entrou só de ouvir falar desse Deus, você vai sair daqui hoje conhecendo esse Deus. Porque ele fala, porque ele é vivo, ele é presente em nosso meio, e ele quer te dar essa experiência. Algo que o profeta viveu e menciona desde a antiguidade, para falar com aquele povo que os deuses, a qual Deus já tinha colocado tudo abaixo dos pés dele. Exemplo, as 10 pragas no Egito. Deus manda uma praga para mostrar que a cada Deus que era adorado naquele lugar não era nada mediante o poder do nosso Deus. É esse Deus que Isaías faz menção. É esse Deus que Isaías fala. Porque desde a antiguidade não existe outro além de ti.
João falava de tudo, porque ele tinha experiência de ouvir falar. Porque quando Isaías foi chamado para o ministério, Deus dá a ele a oportunidade de contemplar um culto na eternidade. E tudo aquilo que ele ouviu falar, Ouça e agora ele passa da palavra do Deus vivo, Ele está aqui. Assim diz o